Olá, senhores, estamos começando o programa Resenha de Mercado na nossa Estúdio 92.3 FM de Cascavel. Eu me chamo João Fernando, sou gestor de negócios e a partir desse momento vou passar para vocês aí todas as informações do nosso mercado financeiro da semana passada, aquilo que aconteceu na semana anterior e aquilo que a gente pode esperar aí na próxima semana e no próximo mês, né, pessoal? Entrando aí o mês de dezembro, o ano tá acabando, né? E a nossa bolsa, a nossa querida bolsa aí, a nossa B3, andou de lado, na verdade, retraiu o ano todo. Recadinhos de sempre, né, pessoal? Muito bom estar com vocês aqui, 1h da tarde, todas as segundas-feiras, 1h da tarde, aqui na Estúdio 92. Pessoal, sigam a Estúdio nas redes sociais, tá? Rádio Estúdio 92.3 FM de Cascavel, no Instagram, no Facebook, né, nas redes sociais, e o nosso programa Resenha de Mercado JF, tá, de João Fernando, em todas as redes sociais. Nós estamos em todas as plataformas, em todas as redes sociais, Spotify, TikTok, LinkedIn, YouTube, enfim. O programa sai agora inédito, aqui a 1h da tarde, e lá no YouTube você tem ele depois para você compartilhar, rever ele às 19 horas. E você que quer ser patrocinador do nosso programa, né, do Resenha de Mercado, você pode entrar em contato com o comercial da rádio, né? Ou entrar em contato com o nosso comercial aqui, que é o WhatsApp, tá? 45 30 37 24 33. Tá bom, pessoal? Vamos lá, vamos falar um pouquinho de economia, vamos ver o que os números têm para nós essa semana aí. E, né, como sempre aí a gente começa falando do desempenho do Ibovespa na semana, né? Ibovespa na semana aí com uma retração de 2,68% na semana, né? E no ano aí, né, sempre fazendo o apanhado do ano, nós estamos com uma retração de quase 6%, pessoal. Uma retração de quase 6%. E a gente não está levando em consideração a desvalorização em dólar, tá? Ibovespa 125.667 pontos, fechou na sexta-feira com uma queda aí de quase 6% no ano. E pessoal, eu até tive na bancada sexta-feira da Studio News falando um pouquinho sobre a perspectiva. A gente não vê rally de final de ano. Eu não vejo para o começo do ano que vem, eu também não vejo o horizonte para o ano que vem para o Ibovespa para ele começar a voltar a crescer, tá? Voltar a performar. O pessoal fala muito de oportunidade, realmente existem empresas que estão muito baratas, que estão com o preço-lucro muito abaixo do preço-lucro histórico médio dentro do Ibovespa. Eu não estou entrando ainda, tá? Estou analisando fundos imobiliários, eu falei para vocês aqui no programa passado, fundos imobiliários de laje, tá? Fundos imobiliários logísticos de last mile, que são fundos imobiliários, eu vou falar um pouquinho depois, na hora que a gente vê o gráfico lá do IFIX, tá? Então, a gente não vê perspectiva, a gente não vê rally, né? Os estrangeiros estão saindo da bolsa, né? A empresas, já falei para vocês em programas anteriores, que as empresas de varejo tiveram bons resultados, mas mesmo assim tivemos até diretores vendendo ações, então a gente não vê perspectiva aí a curto prazo e a médio prazo, tá, pessoal? Movimento de buy hold, de mentalidade de sócio. Especulação, tem algumas empresas que dá para especular, até com questão de opções, alguma coisa nesse sentido aí, tá bom? SP500, né? Terminou a semana aí com uma alta de 1,48, tá? As bolsas americanas renovando o recorde aí toda semana, recorde atrás de recorde. Isso acende um sinalzinho, tá? E no ano, quase 20%, quase 28% de rentabilidade, tá? 27,19, 6.032. Pessoal, a bolsa americana esse ano batendo o recorde. E alguns dados para vocês entenderem, as pessoas físicas americanas nunca tiveram tão expostas à bolsa, tá? Nunca teve tanta gente comprado bolsa, nunca lá nos Estados Unidos. E realmente as empresas lá estão batendo recordes. A gente fala das 7 magníficas, né? Que são as empresas de tecnologias, renovando máxima atrás de máxima. Algumas pessoas falando que a bolsa americana pode estar passando por uma bolha. E veja, pessoal, o que eu tenho na minha concepção? Eu até estava falando com o Thiago, que trabalha comigo essa semana, né? Thiago, um abraço para você. A gente estava falando um pouquinho sobre Bitcoin, né? E sobre as perspectivas do Bitcoin. Falando que em 2026 existem algumas perspectivas aí que o Bitcoin vai disparar e tal. E o Bitcoin está nas altas. E aí a gente estava conversando um pouquinho sobre você comprar, vender na hora certa e comprar na hora certa. Veja, pessoal, existem vários e vários estudos que mostram que aquele gestor, aquele investidor que se preocupa em comprar boas ações todos os meses, independente se ela caiu ou se ela subiu, ao longo do tempo, no longo prazo, tá? Esses investidores tendem a ter maior rentabilidade. Até perguntei para ele no dia, falei, mas como é que tá a tua rentabilidade aí no Bitcoin? Ele falou, a rentabilidade tá tal. E ele trada Bitcoin.
Eu falei, minha rentabilidade tá 30% maior que a tua e eu não trado Bitcoin. Desde que eu comecei a comprar Bitcoin, eu não olho se o Bitcoin tá caindo, se ele tá subindo, eu continuo comprando. E o que isso tem a ver com a SP500? A Bolsa Americana, para mim, é a mesma coisa. Pode estar numa bolha? Pode estar numa bolha. Eu continuo comprando boas empresas, tá? Eu continuo comprando boas empresas, eu não olho o valor que a empresa tá. Porque se der uma queda, vai dar mais oportunidade para eu comprar. Mas eu vou esperar cair lá no fundo. Como que você vai saber qual que é o alvo certo? A gente não sabe qual que é o fundo certo. Ela pode cair, você comprar, ela pode cair mais, você comprar. E se você esperar ela cair, pode ser que ela não vai até onde você quer e você acaba não comprando, né? Muita gente às vezes vai, o Bitcoin agora tá $100 mil. Eu vou esperar ele cair a 95 para eu comprar. E se ele não vier mais para 95? Vai chegar uma hora que o Bitcoin não vai mais chegar a 95. Mesmo caso do dólar, né? Vai chegar uma hora, muita gente achava dólar 4,80 quando eu falava, achava dólar caro. Semana eu tava conversando com um amigo meu também. Um abraço para você aí, Aurélio, falando: "E aí, será que eu compro dólar agora a R$6?" Eu continuo comprando a R$6, vou continuar comprando, eu fecho o olho e continuo comprando. O dólar é a melhor moeda? Não, não é a melhor moeda que existe. Não existe moeda fiduciária boa. Todas elas, uma hora, vão colapsar. Só que o dólar ainda é a menos pior, né? Não é nenhuma recomendação, tá, pessoal? E então falando do dólar, né? Dólar na semana com 2,90% de alta, fechou a sexta-feira em 5,97, né? E no ano 23% de alta, mas o dólar passou de R$6. Ele bateu o recorde histórico passando de R$6. Lembrando, tá, pessoal? Todos os recordes de explosão de dólar foram nos governos do PT, do governo atual, tá? E falando um pouquinho do Bitcoin, também o Bitcoin não para de subir, fechou a sexta-feira em R$581 mil, 2,43%. E no ano, nada mais, nada menos do que 171% de rentabilidade o Bitcoin. E aquilo que eu falei para vocês. E aí, Bitcoin está na máxima história. Continuo comprando? Se você é buy hold, se a tua filosofia de investimento é de longo prazo e você acredita no ativo, você vai continuar comprando. Eu comprei o Bitcoin quando caiu 40%, eu comprei o Bitcoin quando subiu 40%, eu continuo comprando Bitcoin e eu tenho uma rentabilidade, hoje é a maior rentabilidade da minha carteira. Eu não fico olhando. O ativo é bom? Eu confio? Eu acredito na tese daqui 10 anos? Eu continuo comprando esse ativo, tá? E eu vou continuar comprando Bitcoin, não importa o valor que ele tiver. Porque eu acho que isso no longo prazo o Bitcoin vai bater, vai passar aí $1 milhão, vai estar entre os maiores ativos do planeta, tá? Isso é a longo prazo, pessoal. Veja, a gente não pode ter essa percepção, mas o caiu, eu perdi dinheiro. Você só perde dinheiro quando você realiza. Então, na minha concepção de investidor, quando um ativo cai muito e eu confio nesse ativo, eu gosto desse ativo, para mim é um motivo de felicidade, porque eu estou comprando um ativo bom por um preço mais barato. E só o mercado financeiro dá essa condição para você fazer isso, comprar ativo que valem X pela metade de X quando está todo mundo em pânico. Mas para isso você tem que entender o que é mentalidade de sócio, o que é entrar no mercado financeiro com a mentalidade de sócio, de investidor de longo prazo, tá? Que não é o caso da maioria das pessoas que estão na bolsa. Por que a maioria das pessoas entram na bolsa, perdem dinheiro e sai? Porque elas compram tal coisa, aí vê cair, fica desesperado, vai lá e vende. Né? O pessoal chama os taus do sardinha. O investidor que conhece, ele sabe que quando um bom ativo cai, ele vai lá e compra. Aí muita gente me perguntou semana passada, tá, mas se você falar isso, não tem ativos bons na Bolsa Brasileira? Por que você não tá comprando esses ativos em tão barato? Porque eu acredito, tá, que eles ainda não chegaram no ponto que eles podem comprar que tá mais barato. Mas daí você tá falando que você vai acertar? Não, eu não vou acertar. Só que hoje eu vejo coisas mais interessantes lá fora, né, em outros lugares, em outros ativos, que eu tô investindo, que eu acho que Bolsa Brasileira ainda tem muita empresa boa aqui no Brasil, tá? Mas a minha visão de longo prazo, com a que a gente tem hoje, com o macro que a gente tem hoje, eu não vejo percepção de comprar ainda, tá? Eu tô olhando para fundos imobiliários. E aqui falando um pouquinho do IFIX, né? Ele fechou na semana aí com uma queda de 1,37 e no ano, né, tá com uma queda de quase 6%. Aí aqui eu já vejo oportunidade. Talvez no próximo programa eu vou trazer alguns fundos imobiliários que eu vejo perspectiva de crescimento, como eu já falei no programa passado. São fundos imobiliários de galpões logísticos de last mile. O que são essas empresas? São empresas que estão localizadas em pontos estratégicos de grandes centros de distribuição, onde Amazon, onde Shopee, onde Mercado Livre, onde Magazine Luiza tem necessidade de estar para poder fazer entregas rápidas. E a gente vê o e-commerce, o e-commerce, pessoal, veja, no Brasil ainda é muito incipiente, tá?
Se você é lojista e você é varejista, e você acha que o e-commerce está te atrapalhando, o e-commerce ainda é muito incipiente no Brasil, tá? Vai crescer muito ainda. E se você não se posicionar, você que é varejista, você que está no mercado, você vai ser engolido por esse mercado. Veja, pessoal, no futuro vão ter dois tipos de empresa e dois tipos de profissionais, tá? Vai ter a empresa que está no físico e no digital, e vai ter a empresa que vai estar no digital. Vai ter o profissional que está no físico e no digital, e vai ter o profissional que está no digital. Aquele que fica só no analógico, o mercado vai tirar do jogo, tá? Eu falo muito isso para os meus mentorados, tá? Que eu dou consultoria também para varejo e para indústria, no mercado de moda, enfim, no mercado de venda em geral, né? E eu falo muito isso para eles. A gente tem que começar a aparecer. E o que isso tem a ver com os galpões? Pessoal, a tendência é de crescimento, tá? Só que essas localidades, que são localidades estratégicas nessas cidades, não tem mais onde construir galpão. O que vai acontecer? Esses galpões vão começar a se valorizar cada vez mais, porque vai ter uma demanda cada vez maior, porque o e-commerce ainda no Brasil é muito incipiente comparado com outros países, vai aumentar muito. E o que acontece? Agora, com a subida da taxa de juros, os títulos do governo, eles são muito concorrentes dos fundos imobiliários. Não tem nada a ver a tese, mas eles concorrem por causa da taxa. Os fundos imobiliários estão começando a cair, estão começando a ser negociados por um valor muito abaixo do que eles valem. Então, de repente, é uma oportunidade de você se posicionar nesses fundos para daqui a alguns anos você estar surfando aí uma valorização muito grande. Tá bom, pessoal? Agora falando um pouquinho de Brasil aqui, tá? Uma reportagem do Poder 360, tá? Dívida bruta do Brasil supera 9 trilhões pela primeira vez na história, tá? A dívida subiu 1 trilhão e 800 no governo Lula, o que responde a uma alta de 7 pontos percentuais em relação ao PIB, tá? A dívida bruta do Brasil ultrapassou 9 trilhões pela primeira vez na história em outubro. Somou 9 trilhões e 32 bilhões, pessoal, com alta de 1,6 em relação a setembro e 14 ante outubro de 2023, tá? Quem divulgou isso aqui foi um relatório do Banco Central. Pessoal, o nosso, infelizmente, a gente está com uma dívida altíssima, tá? A gente está com uma dívida altíssima. O governo já está com um crescimento na dívida real de mais de 14%, né? Então a gente tem um crescimento do PIB real, uma projeção de 3,4%, só que a gente está gastando, a gente já gastou a mais real 14%. Então, pessoal, isso é muito grave. Isso aqui pode e está fazendo com que o investidor saia do Brasil. Porque é igual aquela história, você investe numa empresa, o país, na visão dos investidores, pessoal, é como se fosse uma grande empresa, né? Então, quando você vê uma empresa e você quer investir naquela empresa e você vai ver a dívida dela, que ela está aumentando cada vez mais a dívida, e você vê o retorno, a última linha dela lá, e o retorno dela está sendo muito menor em relação àquilo que ela está gastando, os investidores simplesmente saem do país, tá? Aqui uma outra matéria, tá? Medidas do Focus indicam que o IPCA vai superar o teto da meta em janeiro de 2025. Tá? O novo regime aprovado pelo Conselho Monetário Nacional, né, que é o CMN, leva em conta o IPCA acumulado de 12 meses. A gente foi mudado a métrica lá, que eles vão verificar o IPCA todos os meses, em vez de fazer lá a recorrência anual, né? Então todos os meses eles vão ver. Só que é o seguinte, pessoal, o nosso IPCA ele já está batendo, ele já passou do teto. O teto que é 4,5, ele já está em 4,70 e lá vai a bolinha. E a perspectiva é de continuar crescendo. E aqui, né, outra matéria do Poder 360, né? Brasil tem déficit de país em guerra, diz gestor do Fundo Verde. CEO do Verde Asset, né, o Luiz Stumberg, afirma que o presidente Lula vê a distribuição de dinheiro como a melhor forma de governar. Isso aqui são as palavras dele, tá? Eu vou ler aqui, ó. O CEO da Asset, Luiz Stumberg, disse que o grande problema do Brasil é a política fiscal, cujo o déficit nominal se equipara a países em guerra e dificuldade de controle das contas públicas, tá? Aqui a fala dele, abre aspas, né? Lula imagina que a melhor forma de governar é distribuir dinheiro. Só Ucrânia, Rússia e Israel, países em guerra, têm déficit tão alto quanto o Brasil. A gente está com déficit de quem está em guerra. Por isso o mercado está tão cético, afirmou Stumberg, né, em entrevista ao jornal O Estado de São Paulo, tá? Esse é o dilema de Lula. A Faria Lima me pressiona, né? Abre aspas também, tá? Ameaça jogar o dólar a 6, embora não seja assim. Para eu cortar dos pobres. E o que os ricos vão dar? Nada? Haddad claramente fala. Se você não fizer nada, vai ficar muito pior. A inflação vai subir, o dólar vai para 7 e você vai perder a eleição. Então, essa é a síntese simples, tá?
o dilema do governo. Pessoal, deixa eu falar uma coisa para vocês que eu falei até na bancada e vou falar de novo, eu já falei várias vezes aqui para você. Pessoal, o mercado é reativo. O mercado não tem o poder de jogar o dólar a 7. Tá? O mercado não tem. O que o mercado faz? Ele analisa o contexto, né? E aí ele é reativo. Ele analisa o contexto e daí ele vai tomar atitude. Ele não cria contexto. Ah, mas aí a Faria Lima, a reação, porque o presidente fala uma coisa, o ministro da Fazenda fala uma coisa, e daí o dólar dispara. Gente, você acha que eles combinam? Ó, vamos fazer uma reunião online, todo mundo aí, ó. Entra aí no Meet, hein? Vamos jogar o dólar para 7. Gente, isso é reativo. O governo toma uma atitude, as pessoas vão lá e fazem igual você, né? Você tem o poder, por exemplo, quando o país precisa crescer e as pessoas não estão gastando, você faz isso para penalizar o país? Por exemplo, você ganha X, você ganha X, você ganha 5 mil reais, a inflação subiu 10%. Você já não está conseguindo ter o padrão de vida que você tinha antes, há um ano atrás. Aí você pensa, para e fala assim, ah, sabe o que eu vou fazer agora? Eu gastava tanto, eu gastava os 7 mil reais que eu ganhava, os 5 mil reais que eu gastava por mês. Sabe o que eu vou fazer agora para penalizar o governo? A inflação subiu 10%, eu vou parar de gastar, eu vou guardar dinheiro para ferrar o governo, para daí o governo mudar as coisas. Você pensa assim? Você não pensa assim. Você fala assim, bom, a minha grana não tá dando, eu tô vendo que lá na frente as coisas vão ficar pior. O que eu vou fazer? Eu vou cortar gasto e vou fazer um pé de meia aqui, vou fazer um fundo de reserva, porque lá na frente as coisas vão ficar pior. Você que é vendedor, eu sou vendedor há 25 anos. Você não faz assim? Quando o mercado começa a cair muito, opa, vou começar, ia trocar meu carro, já não vou trocar. Eu ia fazer reforma da minha casa, já não vou fazer. É isso que o mercado faz, gente. Você acha que o mercado combina? Você, alguma vez na sua vida, você já... Não, eu vou parar de consumir para ferrar o governo. Ninguém pensa assim. O mercado não é assim. Então pare, você que tem essa percepção, o mercado não tem o poder de fazer isso. O mercado é reativo. Os investidores não são os caras que estão na Faria Lima. Eu sou um investidor. Você que é pequeno, você que tem dinheiro na poupança, você é investidor. Você que tem um tesouro direto, você é investidor. Você que tem um dinheirinho lá no CDB que o teu gerente investiu lá no tesouro direto, você é um investidor. E o teu gerente, quando ele retrai os investimentos, ele está fazendo isso por você. Então não existe o mercado malvadão. O mercado é reativo. O mercado não tem poder de mandar no governo. Tudo isso que está acontecendo na economia é reflexo. As pessoas estão tentando se proteger, como você se protege quando o teu poder de compra cai, ou quando o teu salário diminui, ou quando a tua comissão diminui, e você para de consumir. Você está se protegendo. O mercado está fazendo a mesma coisa. Tá bom, pessoal? Vamos para a próxima lá. Aqui, né? Outra manchete aqui do JP Morgan, né? Aqui da revista Oeste, JP Morgan vê risco fiscal e rebaixa recomendações para as ações do Brasil. O banco norte-americano afirma que o país convive com o eterno dia da marmota. Ou seja, né? A gente não vai para frente. O banco norte-americano JP Morgan ajustou a estratégia de investimento para ações brasileiras, em relatório divulgado na sexta-feira, dia 26, tá? A instituição financeira reduziu a recomendação para overweight, né? Maior que o esperado para neutra, tá? Até que não rebaixou, ele colocou para neutra, tá? Em contrapartida, a equipe do banco registrou sua preferência em relação ao momento econômico do México. De acordo com a empresa, os ativos mexicanos são mais atraentes. E veja, pessoal, isso aqui é muito interessante, tá? O que está acontecendo? Essa grana que está lá nos Estados Unidos, que agora a tendência dos Estados Unidos é começar a baixar a taxa de juro, essa grana deveria sair de lá, né? Deveria sair de lá e deveria ir para países emergentes. Um dos países emergentes é o Brasil. Mas as pessoas não estão tendo, os investidores não estão tendo preferência no Brasil porque as nossas contas estão descontroladas. Por exemplo, existe um ETF do México, não é nenhuma recomendação, que eu já comprei final do ano passado, tá? Ele ainda está no negativo, mas a perspectiva de longo prazo é que esse ETF cresça muito. Por quê? Porque os Estados Unidos, agora com a eleição de Donald Trump, eu falei um pouquinho isso na bancada sexta-feira, com a eleição de Donald Trump, ele deve acirrar um pouco mais essa guerra comercial com a China. Tá? E algumas pessoas falam, mas ele já falou que ele vai aumentar a taxa de produtos, de entrada de produtos do Canadá, do próprio México, da China. Pessoal, ele pode estar falando isso, mas a hora que começar a gerar inflação lá nos Estados Unidos, porque esses produtos, se ele produzir em casa vai ficar mais caro, se ele mandar todos os imigrantes embora, né, dos Estados Unidos, a mão de obra vai ficar muito mais cara, ele vai ter que retroceder. E ele não é bobo, ele é um gestor. Né? O outro governo dele foi muito bom para as empresas, foi muito bom para a economia em geral. Né? Então eu acredito que ele não vai fazer isso com o México. Ele pode fazer até um grau. E eu acredito que como o México está do lado dos Estados Unidos, né? É um país, é a maior maquila hoje dos americanos, e a China está lá, países da Europa está lá, tem várias empresas, a própria Tesla tem indústria lá. Eu acredito que o mercado mexicano vai crescer bastante.
apesar de eles terem vários problemas lá, como o Brasil aqui, tá? Não tá tão ruim, mas eles têm muitos problemas lá, de criminalidade, alguns problemas políticos lá também, mas eles são a maquila hoje, uma das maquilas do mundo, até a China tá indo para lá. Então, eu vejo uma perspectiva interessante lá, não é nenhuma recomendação, tá? E aqui uma matéria do Money Times, né, falando um pouquinho aqui sobre a MRV e sobre o mercado imobiliário de 2024 e 2025. Pessoal, só lembrando, tá? O mercado imobiliário no país, tá? É um mercado muito importante, tá? Porque é um mercado que gera muito emprego direto, gera muita riqueza para o país e a gente depende muito desse mercado. Se eu não me engano, hoje o mercado imobiliário representa quase 20% do nosso PIB, tá? Ó, não existe dinheiro suficiente para 2025, diz Menin, tá? Fundador da MRV, sobre o mercado imobiliário. Veja, pessoal, o que acontece? Nós tivemos aí 2023 e 2024 as empresas de construção civil performando bem, tá? O mercado imobiliário performando bem. Tanto é que hoje, se você quer encontrar equipe aí de pedreiro, muito difícil você encontrar. Eu trabalho com construção também, tem empresa de construção com um sócio, a gente tá nesse mercado também, e a gente vê que hoje tá muito difícil a mão de obra, porque todo mundo tá empregado. E tem muita construção. E realmente a gente tava tendo esse volume, só que a perspectiva para o próximo ano, a perspectiva de 2025, é que como o governo tá usando esse dinheiro para outras coisas, tá faltando dinheiro aí para financiar o mercado imobiliário. E a gente sabe que esse é um mercado que depende muito de financiamento, tá? Ó, o Brasil irá finalizar o ano com gosto agridoce na boca, tá? Segundo o gestor aí. Enquanto os números indicam 2024 um dos melhores para o setor imobiliário, né? As empresas do setor imobiliário cresceram bastante, tá? A preocupação com o founding segue assombrando os executivos, tá? Durante o evento Summit Imobiliário 2024, promovido pelo Estadão em parceria com a Sicov de São Paulo, nesta quinta-feira, dia 28, Rubens Menin, fundador e atual presidente da MRV Engenharia, disse que está bastante otimista com as próximas 2 décadas, mas também se mostrou apreensivo em relação a recursos disponíveis para a construção civil, né, para o próximo ano. O que acontece, pessoal? A gente sabe que está faltando dinheiro. E o que acontece? Isso pode impactar demais a construção civil, que depende, né? Depende muito de financiamento aí. Então, a gente fica muito preocupado, porque isso aí também influencia diretamente no nosso PIB. E aí, né, pessoal, Galípolo, né, o próximo presidente do Banco Central, está tendo uma postura bem alinhada aí com o atual presidente. A gente tem que saber o que vai acontecer quando ele realmente assumir, né? Ele falou que com o dólar a R$6, Galípolo, né, diz que o BC só atuará em disfuncionalidade do mercado. Pessoal, já não está disfuncional? Já não está disfuncional? Você acha que o dólar a R$6 não impacta? Pessoal, o dólar esse ano subiu 20 e lá vai bolinha. Isso impacta diretamente na nossa economia, tá? O futuro presidente do BC, do Banco Central, né, e atual diretor de política monetária, Gabriel Galípolo, disse nesta sexta-feira, dia 29, que a autoridade monetária não mira a cotação do dólar, na cotação do dólar, e só atuará em caso de disfuncionalidade do mercado de câmbio. A moeda norte-americana superou 6,10 pela primeira vez na história na sexta-feira, dia 29. E o Galípolo falou que só vai atuar se realmente precisar. Eu acho que tá precisando. Inclusive, tem vídeo meu aí, recupera, eu falando que a primeira vez que foi baixado, que o Campos Neto baixou a taxa Selic, eu falei que não deveria ter baixado, tá? Que não deveria ter baixado. E pessoal, Haddad diz que o pacote de cortes de gastos não é bala de prata e que pode analisar as despesas de novo, se necessário. Todo mundo sabe que o tão aguardado pacote de cortes aí veio agora nessa última semana, né? E eu não sei se vocês viram a apresentação, eu assisti a apresentação inteira dele e ele falou e não falou nada. Falou lá que ia mexer no negócio dos militares, que ia mexer na isenção de imposto de renda, que ia mexer nas emendas parlamentares. Pessoal, mas tudo isso, quase tudo isso, precisa de aprovação do Congresso. Falou de novo em taxar pessoas mais ricas, né? Então tudo isso precisa de aprovação do Congresso. E o Congresso já falou que aumento de juro, aumento de taxação, eles não vão aprovar. E daí o seguinte, até tem um grande gestor da Genial Investimentos, que eu acompanho demais, que é o Motinha, e ele falou que a gente tem que mudar o português, porque na verdade isso não é corte de gastos, né? O governo está remanejando, não tem corte de gasto nenhum. O que a gente precisa? A gente precisa de uma reforma administrativa. A gente precisa reformar o gasto do governo. Eu estava essa semana, aí um dos ministros falou uma coisa muito interessante.
ele falando sobre a isenção da folha, né, de algumas empresas. Que ele falou que isso causa uma distorção, e realmente isso causa uma distorção, pessoal. Veja, o Estado, e eu não sou contra o Estado, eu sou totalmente a favor do Estado, eu não acredito numa sociedade sem abolir o Estado, eu não acredito nisso, tá? Minha opinião, eu acho que o Estado tem que existir, o Estado é uma coisa natural ao ser humano, porque nós somos seres sociais, e o Estado é uma consequência do nosso relacionamento, porque veja, eu sou ANCAP, eu quero abolir o Estado. Tá, mas pera lá, você abole o Estado, show de bola. Aí você precisa construir uma rua. O que você vai ter que fazer? Você vai ter que se reunir com as pessoas do teu bairro ou da tua cidade, né? E direcionar a construção daquela rua. Você vai ter que fazer. Você não vai fazer sozinho. Então você vai ter que fazer lá um corpo lá, várias pessoas para você construir a estrada. Ah, nós precisamos de segurança. Temos que contratar policiais. Você vai ter que ter um outro corpo que vai cuidar daquilo. Isso não é um Estado? Isso não é um mini Estado? Não tem como a gente viver sem, seja lá o nome que você der, não tem como a gente viver sem Estado. Né? Ah, eu tenho prédio. O teu condomínio é um mini-estado, porque você se reúne, vocês decidem as coisas, quem vai cuidar disso, quem vai cuidar daquilo, tem o síndico que ele recebe, que ele faz isso. Gente, não tem. É uma utopia você falar que não tem Estado. Você pode mudar o nome, você pode diminuir ele, mas não tem como você falar que não tem Estado. Então, eu não sou contra o Estado. O Estado tem que existir. Só que o Estado, para que serve o Estado? Para que serve o condomínio do teu prédio? Não é para criar regras? Não é para dar condição para todo mundo viver bem? Não é para terminar com as anomalias que você tem um condomínio no teu prédio? Para todo mundo pagar condomínio certo? Para todo mundo, se o cachorro não pode andar no espaço, todo mundo andar, criar regras? Não é isso. O Estado, ele deve dar condições. O Estado, ele tem que equilibrar a convivência. Só que o que acontece com o Estado? Eu não estou falando desse governo, tá? São todos os governos desde a Constituição de 88. De lá para trás, o governo é quem cria desequilíbrio no Estado, no mercado, nas pessoas. É o próprio governo que cria. E daí, esse ministro, ele falou uma coisa muito interessante. Ele falou sobre o condomínio de prédio. Veja, se você tem um condomínio de prédio lá e tem 100 moradores, eu tô parafraseando, tá? Tem 100 moradores e 20 não paga condomínio, o que vai acontecer? Os 80 vão ter que pagar pelos 20 que não pagaram. Não é assim? Isso é certo? Isso não é certo. Ele tá falando sobre a desoneração da folha de pagamentos, que algumas empresas têm esse benefício e as outras têm que pagar por ela. Concordo, show de bola, acho perfeito. A única coisa que ele não falou é que se você parar para pensar, e eu até falei isso na bancada sexta-feira, e você olhar o Estado, o Brasil, como um prédio, como um grande condomínio, o que acontece? Todo o dinheiro que é arrecadado do condomínio para pagar as contas do prédio, 80% fica para o porteiro. 80% fica para aqueles que operam a manutenção do prédio. Você acha que está certo? Você que mora no prédio aí, 80% de tudo que arrecada no teu prédio vai pro porteiro? Vai para quem trabalha na manutenção do prédio? Ou não? Ou esse custo é muito menor? Então, esse grande condomínio do Brasil, tudo que é arrecadado, 80% vai para pagar quem tá ali cuidando do prédio. Isso tá errado, isso é uma anomalia, isso não existe. E 20%, imagina só, 20% que sobra do que arrecada dos moradores vai para manutenção do prédio. É assim que funciona? É a única coisa que ele esqueceu de falar. Que é assim que funciona o Brasil, né? 80% vai para pagar salário, vai para manter a máquina de quem deveria cuidar do prédio. Isso tá errado. E por isso que não tem de onde cortar. Por isso que não tem de onde cortar. A gente precisa diminuir a máquina. A gente não pode viver num país onde essas pessoas que estão lá ganham muito mais do que as pessoas que sustentam ele. Tá errado isso aí, pessoal. Tá errado. Tá errado. Tá bom? Então, é isso que está acontecendo no nosso país. Tá? Agora falando um pouquinho aqui do... uma coisa que aconteceu essa semana que eu achei muito interessante, sobre aquela bagunça, né? Aquela confusão lá do tal da carne, lá do Carrefour. E o CEO do Carrefour, se eu não me engano, da França, né? Falou que eles não iriam mais comprar carnes do Brasil, né? Pro mercado francês. Né? E daí deu toda aquela bagunça, ele acabou pedindo desculpa, né? As pessoas xingaram bastante ele lá e tal. E daí saiu uma matéria, né? Uma matéria da Infomoney, de um deputado francês, que disparou a seguinte frase: nossos pratos não são latas de lixo. Deputados franceses atacam o Brasil. Fala duras foram ditas na sessão de votação simbólica sobre o acordo do Mercosul e a União Europeia. Amplamente rejeitado no país. Aí aqui, ó, a realidade é que nós agricultores não querem morrer e nossos pratos não são latas de lixo, afirmou o deputado Vicente, eu não vou saber falar o nome dele aqui,
do partido UDR, que eu também não sei o que é. Em discurso transmitido pelo site oficial da Assembleia. Ele também apontou que as carnes do Mercosul seriam produzidas com uso de hormônios de crescimento e que a rastreabilidade no Brasil seria um conceito vago. Segundo o deputado, né, uma auditoria da Comissão Europeia indica que o Brasil não garante normas sanitárias, enquanto o Uruguai seria o único país do bloco com rastreabilidade confiável. Pessoal, isso aqui deu maior burburinho, isso aqui deu maior confusão, e o resumo da história qual que é? Eu tava vendo lá a matéria e tem o PL da reciprocidade, tá? E assim, pessoal, nós estamos chegando no final do programa aqui e eu quero dizer que essa foi a primeira, ou uma das primeiras, coisas que eu vi legais, boas, deste governo, né, que parece que ele está apoiando, e do nosso Congresso também. Que o Congresso, ele tá lançando um PL, tá, que tem um amplo apoio, que é o PL da reciprocidade. O que é esse PL? Todos os países que o Brasil tiver acordo, seja qualquer acordo, esses países terão que cumprir as mesmas regras que o Brasil cumpre. Por exemplo, se o Brasil vende carne para a França, e a França cobra, né, cobra a responsabilidade do Brasil na parte ambiental, na parte do não desmatamento, enfim, na parte do ESG, eles têm que cumprir também. Porque sabe o que acontece? Eu vou falar uma coisinha pra vocês. Eu não fico chateado de ver esses caras falando essas coisas deles. Estão defendendo deles. Eu fico chateado de brasileiro falar contra o nosso agro. Eu fico chateado de brasileiro comprar essa conversa. Sendo que, eu já falei isso pra vocês aqui, nosso agro é o agro mais sustentável do planeta, é o que tem a maior rentabilidade, é o que tem a maior responsabilidade, é o que tem a maior tecnologia e nós damos de 10-0 em qualquer país falando de agronegócio. O Brasil é a maior potência mundial do agronegócio. Não adianta, a gente tem que aceitar. E você, brasileiro, você tem que ficar orgulhoso disso. E as regras sanitárias aqui e as regras ambientais são as regras mais complexas e as regras mais exigentes do planeta, tá? Do planeta. Isso aqui não é eu que tô falando. O Brasil é o país que tem as maiores regras. E o que eles querem fazer? Eles querem deixar cada vez mais duro para que diminua a nossa competitividade lá fora. Só que nem com isso eles vão conseguir. Porque aqui no Brasil, a gente plana o ano todo. Nós somos abençoados, nosso solo é abençoado, nosso povo é abençoado. Então, eles têm que entender isso. Mas esse PL é muito legal, por quê? Porque nós só vamos comercializar com esses países se eles também cumprirem aquilo que eles cobram da gente. Então, parabéns pro Congresso, parabéns pro governo, se eles realmente aprovar isso aí, porque tem que ser aprovado sim. Porque veja uma coisa, pessoal, é o mundo que depende do Brasil hoje, não é o Brasil que depende do mundo, tá? Segurança alimentar, e não vai dar tempo, eu tenho um estudo que eu vou trazer no próximo programa, prometo para vocês, falando sobre a perspectiva do crescimento da população mundial nos próximos anos e da segurança alimentar. O único país que tem condição de crescer sustentavelmente a produção de alimento no planeta é o Brasil. E todos os países sabem disso. Estados Unidos sabe disso, a União Europeia sabe disso, a China sabe disso. Então eles precisam, os outros países precisam muito mais do Brasil do que o Brasil precisa deles. E eu achei fantástica a postura das nossas autoridades em relação ao Carrefour, em relação a uma outra coisa que teve esses dias, e em relação a esse PL. Tem que fazer, vocês estão de parabéns. Quando a gente tem que criticar, a gente critica, mas quando a gente tem que elogiar, a gente elogia. E parabéns sobre esse PL, e é isso aí, os outros países têm que saber. Vocês querem comercializar com a gente? Vocês vão cobrar da gente? Vocês têm que fazer primeiro. Vocês têm que fazer primeiro, porque nós preservamos mais 60% da nossa mata nativa. A maior, se eu não me engano, o Brasil é o segundo maior país, é o segundo país com a energia mais limpa do planeta. Então, pessoal, eles sabem disso, e eles precisam de energia barata, e energia barata tem aqui no nosso país. Beleza, pessoal? Estamos chegando no final do nosso resenha de mercado dessa semana. Espero que você tenha gostado. Espero você na próxima segunda-feira, a 1h da tarde, aqui na Estúdio 92. E lembrando, pessoal, sigam nas nossas redes sociais, tá? Resenha de Mercado JF, Rádio Estúdio 92 FM de Cascavel. E se você quer ser um patrocinador do nosso programa, né? Entre em contato com o comercial da rádio aí, ou você pode entrar em contato com o nosso comercial do Resenha de Mercado, WhatsApp 45 30 37 24 33. Tá bom, pessoal? Eu vejo vocês na próxima semana e que a gente tenha aí uma semana abençoada.